Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Devocional do Casal. Hoje eu quero ler para você Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1. É um versículo muito conhecido, onde o sábio diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa expressão é muito conhecida quando ele fala do tempo de Deus que já está determinado por Deus e existe um propósito nisso. E aí, depois de falar que tudo tem o seu tempo determinado, que há tempo para todo propósito, ele diz aqui que ele vai relatar alguns desses propósitos. Ele fala: tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de arrancar o que plantou, né? Tem tempo de derribar, tem tempo de edificar, tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir. Ele vai falar do tempo que está determinado. Agora, existem três expressões aqui que a gente precisa entender, porque se existe um tempo determinado, se existe um tempo para todo propósito, eu preciso entender isso para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Eu preciso entender isso, que tempo é esse, que determinação é essa, que propósito é esse. Eu preciso entender para guiar a minha vida debaixo disso. E aí, existem três expressões aqui que são importantes, que você precisa buscar para entendê-las e aplicá-las no seu casamento. A primeira expressão é tempo. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo. Aí a pergunta é: tempo de quê? Ou tempo de quem? Quem é que determina esse tempo? Aí a resposta é clara: é Deus que determina. O tempo pertence a Deus, não é? A Bíblia de ponta a ponta diz isso, que Deus é o Senhor do tempo. Quando Josué quis que o tempo parasse para que ele continuasse lutando lá está escrito essa história lá em Josué, no livro de Josué. Josué ora a Deus e pede a Deus: Senhor, para o tempo. E Deus parou o tempo para que Josué continuasse lutando. O apóstolo Pedro diz que se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, ele a seu tempo nos exalta, não é? Então Deus é o dono do tempo. É o tempo de Deus. Mas existe uma segunda expressão que nós precisamos analisar aqui e entender, é a expressão determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E nós temos que voltar a perguntar: determinado por quem? E logicamente a resposta é a mesma: determinado por Deus. Se o tempo é de Deus, a determinação é de Deus. Deus está determinando as coisas na nossa vida. Deus está trazendo tudo, dando os seus decretos e fazendo tudo acontecer conforme a sua determinação. É Ele quem determinou as coisas. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus deixe, sem que Deus permita. É determinação de Deus. E nós precisamos compreender isso também. Tudo tem o seu tempo determinado. Determinado por quem? Por Deus. Quando coisas ruins acontecem na minha vida e na sua vida, nos nossos casamentos, é porque nós fugimos dessa determinação de Deus. Quando nós fugimos daquilo que Deus determinou para o nosso casamento, coisas ruins acontecem na nossa vida. E a terceira expressão aqui, além de tempo e além de determinação, a terceira expressão é propósito. Diz lá que há tempo para todo propósito. Então, tempo, determinação e propósito. Deus tem um propósito. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para o seu casamento, para o meu casamento. Deus tem um propósito. Jeremias, quando vai falar disso, o Senhor, através do profeta Jeremias, ele diz que os propósitos dele para nós são propósitos de bem e não de mal.
Deus tem propósitos lindos no meu casamento. O propósito, logicamente, vem dele. Ele já tem esses planos, ele já tem esses propósitos. Então, como entender o tempo, a determinação e os propósitos de Deus para a minha vida? Como é que eu posso aplicar isso? E aí eu tenho que ir lá para o Salmo de número 1, para que nós entendamos isso e para aplicar isso no seu casamento. Lá no Salmo de número 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui tem uma expressão de tempo, determinação e propósito. As três expressões estão aqui, olha. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não faz parte do propósito de Deus que nós estejamos no caminho do ímpio. Segunda expressão aqui, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não faz parte da determinação de Deus que eu esteja no caminho dos pecadores. Deus não determinou isso para o nosso casamento. E terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estou perdendo tempo quando eu assento na roda dos escarnecedores. Então, não é propósito de Deus que eu ande no caminho dos ímpios, não é determinação de Deus que eu esteja no caminho dos pecadores. Deus não determinou isso para a minha vida, para o meu casamento, e eu estou perdendo tempo no meu casamento, na minha vida, quando eu me assento na roda dos escarnecedores. E aí, como entender? Então, como saber o tempo, como saber a determinação, como saber o propósito de Deus para o seu casamento? A resposta está no verso seguinte, porque se não é propósito e determinação de Deus e nem que eu perca tempo me assentando na roda dos escarnecedores, ele responde no verso de número 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A resposta está aqui. O salmista diz aqui: você quer saber o tempo? Você quer saber a determinação? E você quer saber o propósito de Deus para a sua vida? Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Os seus prazeres têm que estar na Escritura e em meditar nela. Você quer saber o tempo, a determinação e o propósito de Deus para o seu casamento? Tenha prazer, tenha alegria na Escritura Sagrada, medite nela, ore junto com a Escritura, medite nessa palavra, aqui está, e Deus vai te revelar, e Deus vai clarear para você o tempo, a determinação e o propósito que Ele tem para o seu casamento, através da Escritura Sagrada. Então, ore e medite nela todos os dias. Aqui está a resposta para Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo propósito. Deus já determinou todas as coisas na sua vida. A resposta está aqui. Você quer saber? Leia a palavra e medite nela. Você vai obter o tempo, a determinação e o propósito. Que Deus abençoe o seu casamento.